Olá, terceiro ano, tudo bom com vocês? Aqui é a professora Vitória Romão, de Filosofia, e iremos dar início agora ao nosso roteiro 6. Coloquem agora na página 19, iremos dar início. Olhar de filósofo. Há pessoas que reclamam quando alguém expressa uma opinião diferente. Algumas chegam a brigar por causa disso. No entanto, há mais de 200 anos, um filósofo da França, conhecido como Voltaire, escreveu livros nos quais defendeu a ideia de que todos devem ter a liberdade de expressar o que pensam. Olha, presta atenção aí. Todos devem ter a liberdade de expressar o que pensam. Aqui diz bem aqui, ó, tá aqui, ó, Voltaire, né? Bem desenhadinho. Liberdade para expressar. Mais de 100 anos depois, 100 anos depois é muito tempo, mais de 100 anos depois da morte de Voltaire, uma pesquisadora inglesa chamada Evelyn Hall escreveu uma biografia. O que é uma biografia? A biografia é um livro que descreve os aspectos da vida de uma pessoa, como é que essa pessoa foi, o que ela fez, era filho de quem, teve quantos filhos, em que se formou. Ela vai descrever todos os aspectos da vida dela. Vai dizer quais foram as obras importantes, o que fez de bom para a sociedade, ou o que foi que ele fez de bom, de experimentos, enfim. Por isso que a gente sabe quem foi que inventou a lâmpada, quem foi que inventou a eletricidade, porque teve pessoas que tiveram pessoas, na verdade, que fizeram a biografia, né, dessas outras pessoas que foram importantes. Então, a Evelyn Hall escreveu a biografia de Voltaire e usou uma frase para resumir o pensamento dele. Lembra do pensamento dele, liberdade para expressar? Leia a frase na ilustração ao lado. Ela disse assim: mesmo que eu não concorde com as opiniões de uma pessoa, vou defender até a morte o seu direito de dizer o que pensa. Então diz assim: converse com os colegas, pode ser virtualmente, ou se não tiver como conversar, não saia de casa de jeito nenhum para conversar. Mas pode conversar também com algum responsável seu. Com a frase que você acabou de ler, né? A frase no caso de Evelyn Hall. Vocês concordam com a ideia de que todos têm o direito de expressar suas opiniões? Por quê? E letra B. Vocês defenderiam o direito de uma pessoa dizer o que ela pensa, mesmo sem concordar com as opiniões dela, e o porquê? Essas perguntas vocês irão escrever no caderno de vocês. Escreva a pergunta e a resposta. O que quer dizer, né, essa liberdade de se expressar que o Voltaire tanto falava, né? É que ele dizia assim, que todas as pessoas, elas podiam falar sim o que elas pensavam, sem ser punidas por isso. Porque há muito tempo atrás, tinha pessoas que às vezes elas não concordavam, né? Não tinham as ideias iguais, e aí elas acabavam sendo punidas só por não concordar. Você imagina, você está brincando com um colega, e aí você diz, eu não gosto desse joguinho, e de repente você ser muito maltratada por causa disso. Isso não faz parte do que a gente vive hoje. A gente vive na democracia. A olha te travando. A gente vive uma democracia. Nós vivemos uma democracia que a gente pode falar, né? Tudo que a gente pensa, tudo que a gente acredita, né? E por mais que eu não concorde, né? Isso foi o pensamento do Voltaire. Por mais que eu não concorde que você está pensando diferente de mim, eu vou deixar você falar, eu vou deixar você se expressar, porque você vai ter essa liberdade sem ser punido, não é verdade? Isso é muito bom, é o que a gente diz que é a democracia, que você pode falar o que você pensa, mas prestem atenção, democracia e liberdade de expressão, você não pode ofender as pessoas, né? O seu direito de falar o que você pensa não pode atingir outra pessoa. Porque se você acaba tendo essa liberdade para xingar, essa liberdade para tratar mal as pessoas por conta dos pensamentos diferentes, aí essa outra pessoa vai ter a liberdade também de fazer isso com você. Isso não é legal, não é mesmo? Então, o que é bom? A gente precisa conversar com essas pessoas,
Por mais que sejam opiniões diferentes, a gente possa não concordar, possamos não concordar com isso, mas é bom que a gente acaba ouvindo e aprendendo de alguma forma, né? O fato de você ouvir não quer dizer que você está aceitando ou você, tô concordando. Não, mas isso também é educação. Você aprender a ouvir outra pessoa e a outra pessoa também ouvir o que você pensa, não é mesmo? Então, resumindo, a liberdade de se expressar era que mesmo que ele não concordasse com o que as outras pessoas falavam, que tinham pensamentos diferentes dele, ele acreditava que essas pessoas poderiam sim falar, sem ser punidas por isso, sem serem machucadas, sem serem maltratadas, porque isso acaba sendo inadmissível, né? Já pensou você não concordar com uma pessoa e essa pessoa simplesmente lhe bater, lhe machucar, lhe maltratar, né? Não é bom. Então você pode falar, eu não gosto disso, eu não acho isso legal, né? Não concordar e tudo bem, né? Você não ser maltratado por isso. Então você vai dizer na letra A se vocês concordam com a ideia de que todos têm o direito de expressar suas opiniões, né? E olha, pensa assim, todos podem expressar suas opiniões? Ninguém pode expressar sua opinião. Então, se você está dizendo que ninguém pode expressar a opinião, você também não vai poder expressar a sua, não é? E aqui, vocês defenderiam o direito de uma pessoa dizer o que pensa, mesmo sem concordar com as opiniões dela? E por quê? Né? Foi o que a tia falou agora. Né? Por mais que você escute, é o quê? Educação, não é? Por mais que você esteja escutando, deixando a pessoa falar, né? Defendendo o direito dela se expressar, você pode não estar concordando, né? Mas não quer dizer assim, não vou deixar você falar porque eu não concordo, né? Então você irá explicar. Você defenderia o direito de uma pessoa dizer o que ela pensa, mesmo que você não concorde com ela? E qual é o motivo? Tá bom? No caderno de filosofia. Aqui. Converse com os colegas a respeito destas perguntas. Por que algumas pessoas têm opiniões semelhantes e outras têm opiniões diferentes sobre o mesmo assunto, né? A tia sempre fala de comida porque a tia gosta muito de comer. Então, assim, olha, a tia, por exemplo, não gosta de sushi, não gosta de comida japonesa. E tem algumas pessoas que elas têm a mesma opinião que a tia, que não gosta também de comida japonesa. Mas a maioria dos meus alunos amam demais comida japonesa. E eu vou dizer bem assim, eu acho que vocês estão errados, ninguém pode ter esse pensamento diferente do meu. Eu vou dizer isso? Não é? Porque às vezes a gente pode gostar de uma coisa e outra pessoa não gostar, né? Tem gente que tem opinião semelhante, ou seja, parecida, e tem outros que têm as opiniões totalmente diferentes sobre o mesmo assunto. Isso não se encaixa somente em comida, se encaixa na política, se encaixa no futebol, no time, né? Alguns torcem para o Vasco, outros para o Flamengo, outros torcem para o Real Madrid, e enfim. As pessoas têm opiniões diferentes sobre tudo, até mesmo sobre as cores. Vocês lembram que vocês estudaram sobre as cores, né? Que o pinguim tinha opinião diferente da moça, que tinha diferente opinião do urso também, né? As pessoas até sobre cores têm opiniões parecidas e opiniões totalmente diferentes. Aqui outra pergunta. O que pode fazer uma pessoa mudar de opinião, né? Lembra que a gente falou também agora há pouco, né? Sobre o diálogo, né? A gente tem que conversar com a pessoa, tem que tentar ouvir a pessoa, e aí acaba que muda de opinião. Vamos supor que você... eu gosto de um tênis verde. E aí a sua mãe fala, não tá legal. Sua mãe, ou sua tia, sua avó, ou qualquer pessoa, né, diz, esse tênis não tá legal. Mas por quê? Eu gosto, né? Aí, mas não vai combinar com a sua farda, porque sua farda é assim. Aí você começa a pensar, né, realmente não vai combinar com a minha farda. E você acaba mudando de opinião. Isso foi através da conversa, né,
do diálogo, né? Então, o que você acha que essa pessoa pode mudar de opinião? A partir do quê? E aqui, as pessoas devem mudar sempre de opinião? Você acha, assim, que se você está pensando em uma coisa, vem outra pessoa e faz você mudar de opinião o tempo todo, você acha que você deve mudar sempre de opinião? Ou não? Ou tem coisas que você realmente acredita e que você não muda de opinião, não é mesmo? Então, você vai dizer, as pessoas devem sempre mudar de opinião? Às vezes, quando a gente também está conversando, mas você não pensava sobre outra coisa, você hoje já pensa nisso e daqui a 10 minutos você já mudou de opinião? Será que a pessoa também deve ficar sempre mudando de opinião? Aqui, é possível uma pessoa respeitar opiniões diferentes das suas? Não é assim, todo mundo respeita as opiniões? Não, a pergunta é se é possível que uma pessoa consiga respeitar as opiniões diferentes. Entenderam? Você vai somente dizer sim ou não. Respeitar uma opinião é o mesmo que concordar com ela? Lembra que eu já estava falando sobre ouvir? Então você vai dizer, se essa pessoa, não concordo com você, mas respeito a sua opinião, respeito o seu direito de falar, respeito o seu direito de expressar. Você está concordando com a opinião dela ou apenas concordando com o direito dessa pessoa se expressar, né? Então você irá dizer, respeitar uma opinião é o mesmo que concordar com essa opinião? Essa pessoa tem a opinião que o azul é a cor mais linda do mundo. Você vai respeitar, né? Você vai dizer, não, para mim a cor mais linda é o verde, né? Você pode respeitar, você não vai agredir a pessoa, você não vai brigar, você não vai xingar, mas você também não concorda, não é mesmo? Olha, faça como os filósofos, mesmo que você não concorde com as opiniões de uma pessoa, olha, já mudou, lá vai. Faça como os filósofos, mesmo que você não concorde com as opiniões de uma pessoa, procure entender por que ela pensa dessa maneira e respeite sempre as opiniões dos outros. Você vai respeitar ouvindo, não é que você vai respeitar, eu concordo com você. Isso não é respeito, você só está mudando de opinião. O respeito é você ouvir, você tentar entender, né? E mesmo assim você ter uma opinião diferente. Na número 2 diz assim, escreva sua resposta para a pergunta seguinte e explique por que você pensa assim. Olha, então pegue seu caderno de filosofia e escreva essa pergunta aí. E você irá responder. Respeitar uma opinião é o mesmo que concordar com esse modo de pensar? Né? Você irá responder, a gente já conversou um pouquinho, né? Então você irá responder. Se respeitar uma opinião de outra pessoa é o mesmo que concordar com esse modo de pensar. Às vezes tem um colega que gosta de um joguinho tal, e você gosta de outro, né? Tem várias coisas que a gente acaba ouvindo, né? Mas a gente não agride as outras pessoas. A gente apenas ouve, né? E continua tendo nossa opinião diferente. Você irá responder, ok? Pronto. Deixa eu passar aqui o slide. Eu acho que travou. Não, travou não. Aqui. Não esqueça de realizar a trilha no positivo 1. Assim, um aviso. Tem muitos alunos que não estão fazendo as avaliações, as atividades que valem como frequência no positivo 1. A trilha irá valer 4 pontos. Então, prestem bastante atenção no prazo da abertura da trilha e no prazo de encerramento, tá bom? Prazo de abertura e prazo de encerramento. Irá ficar 10 dias aberto. Tem bastante tempo para você pensar, para você responder, tá bom? Mas não esqueça de realizar, porque a trilha vai atribuir nota a você, tá bom? Então, a nossa aula termina agora. Estamos finalizando. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Então, um beijo e um abraço do tamanho do mundo para você.